Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos com a igreja em adoração. É algo tão especial, né? Na nossa vida. Eu não troco por nada. A minha adoração individual com o Senhor e a coletiva com a igreja, sem dúvida nenhuma, fazem parte dos meus programas favoritos. Que eu nasci para adorar o Senhor. Você também. É verdade, pastor, nós estamos comemorando neste ano 70 anos da primeira igreja batista em São José dos Campos. E neste ano, nós já estamos no maior desafio da história da nossa igreja. Eu estou na primeira igreja batista desde bebê mesmo. Desde criancinha. Eu cresci ali e hoje trabalho há 11 anos ao lado do pastor Carlito. Comecei como pastor de crianças, hoje ele me chama de pastor executivo, o que significa? Se ele não estiver, eu tenho que fazer. Então, quando ninguém conseguir resolver, se ele não estiver para resolver, eu tenho que resolver. É basicamente isso que eu faço hoje. E eu louvo a Deus por ter visto tantas coisas maravilhosas, tantos desafios, tantos conflitos superados que a nossa igreja passou até hoje. E nós estamos aí a todo vapor. Faltam 74 dias para que possamos fazer então a mudança para a nossa nova sede. Um auditório para 6.500 lugares. E nós vamos fazer uma mudança antecipada, de acordo com o nosso cronograma, porque esse auditório ele ficará pronto em dezembro de 2013. Mas nós já tínhamos um ginásio de 2.000 metros quadrados que nós estamos adaptando para igreja. E nós temos também esse hall desse templo maior, com esse projeto para ficar pronto, para que possamos então ter ali tudo que temos hoje na sede provisória. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses 70 anos, 70 é um número significativo na Bíblia, muito significativo. E nós estamos com esse desafio fantástico. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Carlito está à frente dessa igreja há 12 anos, ele trabalhou um tempo com o pastor Reginaldo Cruclis, como pastor adjunto, e nesses 13 anos à frente, ele foi formando paulatinamente um colegiado. Hoje nós somos em 30 obreiros de tempo integral, com uma igreja crescente para a glória de Deus. Estou aqui acompanhado desses queridos aqui, o Rubens, de azul, que cuida da parte de áudio da nossa igreja. Rubão é um servo. Estou aqui com o Felipe também. Felipe, que é um excelente multiplicador de pequeno grupo, um líder muito bom nessa área, e cuida de um culto muito interessante. Toda segunda-feira, às 7 horas, o culto que o Felipe dirige tem a ver com a vida afetiva. Quem quer casar vai nesse culto, ora, e Deus faz um milagre. Quem tem problema no casamento, quem quer consagrar a Deus o seu relacionamento, o Felipe cuida desse culto fantástico e inovador também. Na nossa igreja, não casa quem não quiser, né, Felipe? Nós fazemos a nossa parte. Só tem uma notícia adicional: os dois são comprometidos, tá bom? Então, só para dar um toque aí. Trouxe alguns materiais aqui. Palavras de renovação, vocês fizeram essa campanha. Muito, não, vamos fazer. Palavras de renovação, ouvir, refletir e viver. 43 devocionais ligados às palavras de Jesus. Pedro um dia disse: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Só o Senhor tem as palavras. Então, você pode adquirir lá fora. Também eu escrevi um livro e tem um DVD. O título
Derrote o Mamon. Pastor, pensa numa pessoa que apanha na vida financeira, pastor. E olha que eu dou dízimo também. De vez em quando, dou uma oferta. Não sei o que acontece comigo. Deus me deu uma mensagem e andar do lado do pastor Carlito e viver debaixo de desafios. Ele disse, rapaz, amanhã eu quero um livro desse assunto. Pega essa mensagem aí, escreve em cima dela e saiu o Derrote o Mamon, que graças a Deus tem abençoado muitas pessoas. Vamos agora para a palavra do Senhor, uma mensagem ao seu coração, pode abrir aí se você a tem, em Lucas 10. Nem me falar o tempo que eu tenho aqui, isso é perigoso. Quanto, pastor? Quanto tempo? Lucas 10. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Versículo 1. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho, porque o judeu tinha mania de conversar demais. Então, quando ele se encontrava com o outro, ele precisava saber como estava toda a descendência viva daquela pessoa. Então, demorava um pouquinho, né? Então Jesus disse: esse tipo de cumprimento não é para fazer, senão vocês não vão conseguir cumprir essa missão. Quem fala demais não chega a lugar nenhum. Jesus já estava ensinando isso. Verso 5: quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. O reino de Deus está próximo de vocês. Verso 17: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Por isso que eu não entendo quando a gente está adorando a Deus. Tem gente que fica vendo mosca, tem gente que fica: nossa, que hora que vai acabar, porque eu vim aqui por causa da palavra. Sabe o que significa o que Jesus disse? Mais do que fazer coisas para mim, me adorem, vivam para mim. Amém? Você quer viver para o Senhor? Se você viver para o Senhor, o que você fizer para o Senhor e em nome do Senhor terá poder. Amém? Então cria juízo nessa cabeça
E na hora da adoração, adore a Deus. Pastor, é o meu jeitão. Não, não. Tem uma palavra que diz que o Senhor procura aqueles que o adoram. Você sabe, tem que viver isso. Sabe o que eu tenho aprendido? Não existe adoração sem quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? Rasgar o coração diante do Pai. Sabe o que significa isso? A vida. O pessoal voltou empolgado. Jesus, a gente deu matrix em todo mundo. Não restou um demônio na nossa frente. Antes, meus discípulos, fiquem felizes, porque vocês pertencem ao Pai. O seu valor está na sua identidade. Amém? Você vai sair dessa zona de conforto nessa noite. Porque o Senhor tem urgência em usar a sua vida, para a glória dEle. Mas não perca de foco o Senhor, envolvidos em coisas por causa do Senhor. Amém? Teve gente que entrou aqui só para ouvir isso. Naquela hora Jesus, verso 21, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. O Senhor já está falando. E que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor esteja blindando esse ambiente, para que somente a ação do Senhor seja experimentada. O Senhor já está falando, mas te pedimos, fale conosco por meio da tua palavra, e para isso precisamos não só do nosso intelecto, precisamos da ação do teu Santo Espírito, e a Ele convidamos para trazer uma palavra ao nosso coração que transforme a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se. Há um decreto sobre a igreja do Senhor, que está em Mateus 16, 18. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Como a Raquel disse aqui, você está numa guerra, vocês e eu, nós estamos, mas nós guerreamos intensamente algo que já sabemos o fim: a vitória do Senhor Jesus e da sua igreja. Amém? O inferno todo sabe disso. Pensa num bicho esculachado, é o diabo. Ele não tem nem a chave da casa dele. Porque Jesus tem as chaves da morte e do Hades. Quando ele disse na cruz: está consumado, acabou. Está consumado. Sabe aquela luta na sua família lá? Está consumado. Aquela luta no seu casamento, aquela dificuldade, o filho nas drogas, está consumado. É assim que nós temos que viver. É dessa forma. Alguém me disse esses dias: ah, pastor, então a gente não precisa focar tanto assim em igreja, porque no final das contas vai dar certo. Eu já vi, infelizmente vejo, e talvez aqui próximo tenhamos algumas igrejas que as portas do inferno
prevaleceram contra ela. Contra o reino de Deus, não. Mas e em relação a algumas igrejas locais, sim. Tem igreja que dá licença. O povo não sabe nem o que está fazendo lá. O que é isso? Naquela realidade local, o diabo está tendo força. Uma força paralisante. Mas nesses 58 anos, o Senhor vem nessa noite mais uma vez, pastor Emerson, pastor Jaziel, eu estou fazendo uma coisa nova. Amém? Você recebe isso na sua vida? Em Atos 16, nós sempre falamos com paixão, a igreja de Atos era a igreja que fazia acontecer. Que saudade, quando eu leio o texto, algo fica tão distante da minha realidade. Diz o texto aí: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. A gente olha para Atos e a gente faz uma leitura selecionada. Isso é para hoje. Isso não é para hoje não. Não, isso aqui é para hoje. Não, isso aqui foi um contexto histórico. Pensa numa coisa que me irrita. Que contexto histórico? Não, essa parte de unidade, de cuidar dos pobres, não, isso nós temos que continuar. Então, essa parte aqui, que o Espírito Santo os levava a serem cheios, aos milagres, isso aqui foi específico, porque a igreja estava sendo instituída. É com mentalidade assim, que algumas igrejas estão prestes a fechar as portas. Com essa leitura bíblica completamente equivocada. Tendenciosa, fundamentalista e doente. Cheia de religiosidade. Bill Hybels, um homem, sem dúvida nenhuma, tem influenciado a nossa vida como um grande líder, usado por Deus, um dos pastores mais influentes no mundo. Quando aconteceu o ataque das Torres Gêmeas, ele andando entre os escombros, porque foi chamado pela presidência dos Estados Unidos para ser um dos capelões, diante daquela tragédia, as pessoas chorando, desesperadas. Quem já foi em Nova York viu o drama. Ei, dá licença, é muito mais do que 5.000 pessoas. O negócio é imenso. E eles colocaram lá uma placa memorial de 5.000 nomes. Muito mais gente morreu. O Bill Hybels andando, começou a chorar. E Deus trouxe uma palavra no coração dele que ele começou a declarar, andando. A igreja é a esperança desse mundo. A igreja é a esperança desse mundo. Ontem nós inauguramos mais uma creche, num bairro chamado Primavera, o antigo Bom Retiro, lá em São José dos Campos. Ninguém sabia mais o que fazer com a creche, procuraram a primeira igreja batista. Não procuraram aqueles que detonam a gente lá de outras igrejas. Procuraram a igreja que faz. Não é a igreja que fica só viajando, não. A igreja tem coragem de ir conversar com a comunidade. A igreja não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de envio. Não é a gente ficar aqui, ó, isso é lindo. Mas nós somos preparados aqui para impactar em nome de Jesus. Quando a igreja de Atos começou, é nós, vamos ficar aqui, nossa, que é isso, cara? Você põe a mão, o outro sai com... Não, vamos ficar todos nós aqui. Veio a perseguição, vocês vão, porque eu quero. Deus deu a perseguição, o povo teve que se espalhar. Nós aceitamos esse desafio dessa creche. E a parceria estava com a creche, mas do lado tinha um centro social.
150 crianças e adolescentes comem uma refeição por dia ali. E a prefeitura falou do centro social não vou ajudar só a creche. E nós pegamos o centro social pela fé também. Sabe quando nós começamos a reformar? Tínhamos acabado de fazer o Reação, que é o impacto evangelístico que fazemos no carnaval. Inclusive saímos na avenida. E o carnaval de São José cada dia mais miando, pastor. Vai acabar. Vai acabar. 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 Quanta gente depois que a gente passa que nem desfila mais. Quanta gente que entra no nosso ônibus para voltar para a igreja. E aí um dos meninos desse bairro, crente, cheio do Espírito Santo de Deus, quando nós dissemos sim para começarmos o projeto, 2 semanas depois, esse menino foi assassinado, ali próximo da creche. Sabe qual o sentimento que veio no nosso coração de líder? Primeiro, meu, é bucha, cara. Vamos sair. É melhor agora. Como é que a gente vai cuidar disso aqui? O povo se mata aqui. O que diz a palavra do Senhor? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ontem nós inauguramos, reformamos tudo e vamos atender de um lado 150 crianças e de outro lado 150 juniores e adolescentes para a glória do Senhor. Sabe o que fizemos mais? Colocamos um obreiro de tempo integral para morar naquela rua, com a sua família, com as suas 2 filhas. O Lauro está lá, no olho do furacão. Alugamos a melhor casa do lugar. Mora aí, irmão, Lauro. E abençoa esse povo. Os nossos jovens estão indo lá, os nossos adolescentes estão indo lá. E alguns vão com tênis Nike lá e deixam o tênis Nike lá. Porque olha aqui, ó, os adolescentes nossos não têm noção não. Esses dias eu estava conversando com a minha filha, você acha que você nasceu em que mundo? Você é desse planeta, filha? Você acha que todo mundo vive na realidade que seu pai pastor vive? Olha o tamanho da nossa igreja. Eu tenho amigos que se formaram comigo, que não tem essa vida que eu tenho não, filha. Tá? Você pode reclamar mais. Mas sabe como é que o coração da Raquel é curado? Quando a gente faz um trabalho, por exemplo, numa casa chamada Casa dos Meninos. São crianças vítimas de abuso dos pais. Quando a Raquel vai com os juniores visitar, a Raquel volta me amando mais. Valorizando a casa. Porque não é possível. Toda Raquel tem uma personalidade mais forte. Eu coloquei a Raquel no teclado para estudar. Mas eu vi a Raquel tocando aqui, eu projetei, vai dar certo, Senhor, em nome de Jesus. Ela é uma adoradora também, vai dar certo. E eu tenho trabalhado com a Raquel já. Raquel, você tem 9 anos de idade. Quando você terminar o ensino médio, você vai fazer 1 ano de missões. Você vai viajar. Antes de escolher até a sua profissão, filho. E hoje aqui nessa celebração, Deus ministrou no meu coração. Todo primogênito é meu. Eu acho que depois desse ano, a Raquel não volta mais. Vai ser enviada também. Como você tem criado os seus filhos? Quem conhece aqui o filho de pastor que quer ver o inferno e não quer ver a igreja? Lá na nossa igreja não. Lá, as crianças são apaixonadas pela igreja. Os nossos filhos. E como tem criança lá?
Passou lá igual coelho, gente, lá os pastores. Brincadeira. Não aguento, não. Quando faz uma reunião da liderança, é assim, aquela fileira de carrinho de bebê. Eu falo, gente, não tem como se concentrar aqui. Por favor, os bebês podem se retirar. Como que a nossa igreja, ela será uma igreja equilibrada? Vocês têm vivido aqui as estações. Cultivar é o evangelismo, cuidar é o serviço, crescer é o discipulado, celebrar é a adoração. Durante o ano, essa igreja tem vivido dessa forma, e isso vai ser dinamizado. Os pequenos grupos vivem essas estações para que de forma intencional haja saúde no corpo, para que o corpo possa levar saúde. Vocês estão na estação cultivo, que é a estação de abrirmos a porta da nossa casa para trazermos pessoas sem Jesus, ou pessoas que estão na igreja, mas não integradas. E como é difícil essa estação lá na nossa igreja, sabe por quê? O povo é egoísta demais. Ah, mas como assim, pastor? Agora que o nosso pequeno grupo está tão coeso, todo mundo se conhece, se gosta, ninguém está mais batendo no outro, está uma bênção, pastor. Logo agora vai entrar alguém que não sei no nosso meio. Nós fizemos essa semana, fruto do Alto de Páscoa, que é um espetáculo de Páscoa que nós temos. Nós, no espetáculo, ganhamos oficialmente, porque a pessoa se pronunciou, 600 pessoas para Jesus. Nós fizemos um coquetel para receber essas pessoas, dando boas-vindas. Nós trouxemos os líderes de pequenos grupos por região para receber essas pessoas. Para quê? Para que ao final do encontro, cada pessoa já saísse em um pequeno grupo. E é um baita de um desafio, né? E é legal você ver o tamanho do desafio nosso. Você pega a região da cidade, e eles estavam assim, 4 regiões. A região da classe média alta, da alta, quase ninguém aceitou o convite para o coquetel. Baita desafio que nós temos lá pela frente. E os líderes tristes, que moram naquela região, pastor, só dá povão aqui. O povo não veio, que se entregou a Jesus na nossa região não veio. Eu disse, sabe por que não vem? Porque você lá no seu emprego, você não convida. Porque lá no seu vizinho daí, eu começo a palestra também. E em todo o tempo, vamos compartilhar. Estamos, na verdade, numa guerra santa. E vocês estão entrando numa campanha vitória em tempos de guerra. Mas nós precisamos entender que tipo de evangelho nós queremos viver. Hoje há alguns tipos, por exemplo, o evangelho fácil. Lá na nossa igreja a gente chama o evangelho 3S, o salvo, sentado e satisfeito. É aquele que diz assim, eu aceitei Jesus, vou viver feliz e estou esperando o céu. Maranata. O evangelho legalista é proibido. É proibido. Aqui tem o Celebrando a Recuperação, pastor? Ainda não. Quando o Celebrando a Recuperação começar nessa igreja, o é proibido acabou. E o amor vai prevalecer. Nós temos um moço, o apelido dele é Tatal. O cara é tatuado no corpo inteiro. Ele se entregou a Jesus.
A profissão dele é essa. O Tatal está há 3, 4 anos sendo discipulado. Só que o Tatal gostou de um ministério. E disse, eu quero servir nesse ministério. Sabe que o ministério aqui é o de libertação. E eu fui para o retiro que nós temos de libertação e cura. Eu vi o Tatal lá, com a esposa. E a líder disse, pastor, ele passou por todo o processo, renunciou tudo, está procurando uma outra profissão, vai costurar a orelha, que é o alargador desse tamanho. E precisa ver a reação nesses 3 anos da igreja aceitando o Tatal. Tinha irmão que no começo saía de perto dele quando ele sentava. Fazia aquela... Aí nós tivemos, vários episódios aconteceram. Nós tivemos aqui catástrofe natural em Petrópolis. Nossa igreja vem em peso ajudar, em peso. Até hoje ajuda. E nós fizemos um grupo bem seleto no iniciozinho. E o Tatal ligou dizendo, eu quero ir. Aí o líder de jovem, pastor, ele quer ir. Eu falei, ele vai. E eu já na minha cabeça, se é um grupo tão seleto assim, o pastor Carito vai chamar na frente para enviar. Beleza, agora vai. Quero ver a cara do povo. Então vamos chamar os irmãos tal que vão nesse... Aí vem o Tatal. O povo. Se a sua igreja continuar pregando o evangelho do é proibido, legalista, o amor vai ceder, vai dar espaço à religiosidade. O evangelho mercenário, eu reivindico, ponho o dedo na cara de Deus e acho que é bonito ser feio, né? O evangelho descartável é aquele que espera a próxima onda. Toda igreja tem esse povo. Vamos ver qual a igreja que está na crista, eu vou. Não adianta nem se estressar, pastor, com esse tipo de gente. Né? Eu não falo nem ovelha, porque é gente, não é nem ovelha, não passou ainda para o outro estado. Essa questão de consumir só e não se envolver. Mas tem o evangelho ideal, que é marcado pela essência daquilo que Cristo Jesus ensina, que é o evangelho de receber Jesus, se regozijar com a sua presença e repartir o seu amor. Amém? Então vamos fazer esse gesto, ou esses gestos. Receber Jesus, se regozijar com a sua presença e repartir o seu amor. Receber, regozijar-se e repartir. É dessa forma que nós temos que viver. Amém? Amém. Nesse texto, nós vemos 2 coisas claras da vontade de Deus para nós, como igreja. A missão da igreja e a agenda da igreja. É isso aqui que nós temos que viver e buscar. Então vamos lá. Falar um pouquinho da missão da igreja. Uma igreja precisa ser relevante pela natureza da sua missão. Essa missão é dada pelo próprio Senhor Jesus. Diz o texto, verso 1a, designou o Senhor. Jamais devemos esquecer que essa missão de irmos em nome de Jesus é dada por Jesus a cada um de nós. Um livro chamado O Chamado, do autor Os Guinness, ele diz brilhantemente que o nosso chamado ele tem 2 aspectos: o chamado para adoração, relacionamento, e o chamado para levar o amor de Jesus, a nossa missão de vida. Então essa missão é dada pelo próprio Senhor, não simplesmente dada pelo pastor da igreja. E essa missão não é a missão simplesmente do pastor. O pastor é mais um treinador. O pastor Carlito um dia fez o seguinte: acabou esse negócio do dia do pastor aqui nessa igreja.
Agora será o dia do ministro. Porque dentro da igreja todos somos ministros e fora missionários. No dia do pastor, agora a nossa igreja é dia do ministro. Sabe por quê? Porque agora ninguém diz para ele assim: pastor, estou orando pelo seu ministério, colocando aquele peso. Pastor, estou orando para o seu ministério. Que todo domingo você vem com uma comidinha boazinha para mim engordar e viver minha vidinha medíocre, religiosa. Quando alguém diz para a gente: ó, estou orando pelo seu ministério lá na nossa igreja, eu digo: eu estou orando pelo seu. Qual é o seu mesmo? Nós temos quase 100 ministérios na igreja hoje. Tudo quanto é tipo. E imaginação. Estamos começando agora o ministério de pet. Não é pet garrafa não, aquele plástico. Pet animal. Ah, a gente gosta tanto de cachorrinho, a gente quer ter um ministério. Para quê, gente? Não, porque a gente vai evangelizar quem gosta de cachorrinho. Tá bom, então tá abençoado. Começa. Ah, pastor, desses 100 ministérios não tem nenhum que eu me identifico. Irmão, estou tendo uma revelação. A irmã vai começar com um novo então. É? Você não vai ficar parado aqui não. Quem não faz nada na nossa igreja passa mal do começo do culto até o final. Passa mal. E eu vejo a cara. Porque é só desafio, só desafio. Quando a gente está no limite, no limite, no limite, no limite, aparece um desafio. É assim que nós temos vivido. Diga assim: minha missão de vida é dada pelo Senhor Jesus. Amém? A sua missão de vida não é ser um médico. Ser médico é um meio. A sua missão de vida é se relacionar com o Senhor e levar o amor de Deus no ambiente que você está. Tá bom? Não fique em crise, não. Os adolescentes lá: pastor, o senhor pode fazer uma oração assim meio tridimensional para que eu possa saber o que eu tenho que fazer da vida? Primeiro, chama os seus pais, porque os seus pais também são incompetentes, né? Porque não te ajudaram nesse processo. Não, pastor, eu estou na roça, eu estou fazendo tudo quanto é tipo de teste vocacional. Eu estou entre eletromecânica e dança. Meu Deus. Nossa, está quase próximo. Povo perdido, que é isso? Escolhe qualquer coisa, vê lá o que você gosta de fazer. Só que você vai glorificar a Deus lá. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas pastor, ganha mais ou menos. Não vai por aí não. Derrote Mamon, filho, em nome de Jesus. Senhor, aonde eu vou te glorificar com o meu pleno potencial, é onde eu quero estar. Amém? Também, essa missão envolve a todos nós. Outros 72, diz o texto. Se o texto diz outros 72, é que esta era uma outra leva dos discípulos de Jesus. E agora é a nossa vez. Nós somos os outros discípulos de Jesus para essa era. E você precisa fazer a sua parte. Tem igreja que se fechar, sair do bairro, ninguém nem sabe, nem lembra, nem se toca. Tem igreja que se o Espírito Santo de Deus sair, a igreja continua fazendo a mesma coisa. E tem crentes que vivem dessa forma. Essa missão também é pioneira, diz o texto. Enviou adiante de si. Ou seja, Jesus disse que nós faremos obras maiores que Ele. Sabe por quê? Porque Ele continua em nós realizando as suas obras. Porque quem tem Jesus não tem falta de nada. E é o poder capaz para continuar o ministério dele aqui na terra. Essa missão também é cooperativa. Diz o texto aí
de 2 em 2. De 2 em 2. Eu fico pensando, quando será que vai chegar a realidade da unidade do Senhor Jesus dentro das igrejas? E depois a oração fica um pouco mais difícil entre as igrejas. Não, é impressionante. É impressionante. Dentro da igreja é um baita de um desafio. Você vai lá para o seu pequeno grupo e aquele senso de disputa não sai do coração. Mas você tem que entender que a Bíblia tem algo chamado mutualidade, que significa: eu preciso de você e você precisa de mim. Com os seus dons, com os seus talentos, com aquilo que você recebeu do Senhor. Para quê? Para que todos sejamos a imagem de Jesus, a medida do varão perfeito, dessa estatura que Deus almeja para nós. Para quê? Para que essa sinergia proteja a igreja de heresias. Está lá em Efésios 4. Ou seja, você tem que olhar o outro e não coisificar o outro. O outro é importante na sua vida. Você precisa do outro. E ele precisa de você. Crente que só recebe e não reparte é um crente doente. Não é possível. Pelo menos um dom você recebeu quando você se entregou a Jesus. Os batistas creem assim. Que estação você está? Pelo menos um. Você tem que descobrir e edificar a igreja com esse dom, em nome de Jesus. Não é para ir para uma comissão qualquer, é para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Amém? E não pode ser um ministério do eu. Ao invés de equipe, o eu-keep. Tem líder que é assim. O eu-keep. A minha estratégia de liderança é o eu-keep. Quando o pastor Carlito assumiu a igreja, ele tinha lá os donos da igreja, né? Os diaconossauros rex, o pessoal assim meio... que me viram crescer. Povo difícil. E disseram para o pastor: pastor, aqui vai continuar desse jeitão, cara. Sei que você adequa a nós e pronto. Pastor, o quê? Faz de conta que eu não ouvi isso aí. Sabe o que ele fez? Ele pegou o salário dele, dividiu e fez uma equipe. Acabou. Pronto. Ninguém mais manda em nada, quem manda é Jesus. E é por causa desse colegiado que nós estamos onde nós estamos. Essa missão também é universal. Nós temos que ir a todas as cidades e lugares e nichos. O tanto de evangélico que nós temos aqui na Baixada Fluminense, era para a Baixada Fluminense ser o lugar de maior avivamento no Brasil e quiçá na América Latina. Ninguém faz essa avaliação? E por que não muda? E por que a gente não muda a realidade da nossa rua? E por que o índice de criminalidade, de ociosidade das crianças só aumenta? E por que a disparidade social só se alarga? Ninguém faz esse tipo de consideração? Não, eu estou preocupado com o rumo que a nossa denominação está tomando. O rumo do quê? Ei, vamos trabalhar. Arregaça as mangas aí, ó. Reveja a forma que você prega a Bíblia. As pessoas estão entendendo. Sabe o que as pessoas dizem na entrevista de batismo na nossa igreja? Eu estou ficando nessa igreja porque aqui eu entendi a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. É o ranking número 1. Não é por causa do louvor, não é por causa da juventude, que tem um monte de gente bonita lá mesmo. Começar dos pastores, glórias a Deus. É por causa que as pessoas estão entendendo a Bíblia. Elas saem
e leva a Bíblia para dentro da casa, da empresa, da vida pessoal. Quem disse que a Bíblia é um livro difícil? Quando eu abro a Bíblia, eu vou para o encontro com Jesus. Dá mais trabalho pregar nessa geração do que qualquer outro pregador teve em toda a história. Ou seja, não é saber só o que o texto diz, pelo amor de Deus. É como dizer de forma profética o que o texto diz no século 21. O evangeliquez nosso não mexe com ninguém. Os nossos termos, as nossas linguagens, os nossos ritos. Precisamos entender que o Evangelho é universal. Não há nenhum tipo de pessoa que não possa ser tocada e transformada pelo amor do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Temos lá em São José aqueles adolescentes que na quinta, na sexta, no sábado, eles viram à noite. Pessoal emo, e daí por diante. Difícil. Sabe lá em São José o que está acontecendo? Os shoppings estão com medo dos adolescentes. Porque os caras chegam de preto e arrastam mesmo. Detonam tudo, tudo. E não pode pôr a mão. Sabe por quê? Não é só porque eles são de menores, não. Porque ali tem filho de desembargador, filho de juiz. O pai não consegue dar conta. Não tem jeito. É dedo na cara, porta na cara. Tipo assim, eu vou sair, daqui 3 horas você me busca. Não seja louco, não me buscar não, hein? É assim. Agora vai pôr a mão você neles, para você ver o que vai acontecer. Sempre tem uma mãe desesperada. Viu o que fizeram com o nosso filho? Faça alguma coisa. E aí o problema está feito. Na nossa igreja, os adolescentes são amados. Eu vou dizer, o pessoal adora a Deus. Eu já fui em cada realidade de adoração. É lindo. Até as crianças é um negócio tocante. Mas quando os adolescentes começam a adorar a Deus em espírito e em verdade, não tem para ninguém. O ambiente é um negócio lindo, porque eles são intensos. E quando eles entendem que essa intensidade precisa ser para Deus, muda tudo. Por isso que nós estamos no Japão, no Haiti, nos bairros mais carentes de São José, nos diversos nichos. Temos um ministério para atingir as profissionais do sexo, os moradores de rua, pessoas HIV positivo. Temos diversos ministérios, porque o Evangelho é universal. Agora eu quero falar para você da agenda, o que temos que fazer como igreja, e profeticamente, isso vai se intensificar nessa própria igreja, nesse novo ano que se inicia nela. Ainda dentro desse texto, uma igreja precisa ser relevante pela demanda de uma agenda, sempre desafiadora. Olha o que diz o texto: os obreiros são poucos, e grande é a seara. E o Senhor está te lembrando do seu chamado nessa noite. Tem um monte de jovem que cresceu comigo naquela igreja. Eles são bem-sucedidos, a sua maioria. E só. Casaram, têm filhos, boa profissão, moram bem. Só. O último da fila, eu. Deus falou, já que ninguém quis, vai você mesmo. E sabe o que eu disse? Eu quero. E se você se acha improvável nessa noite,
E se Deus tem te chamado, e você tem olhado para o lado e dito, eu sou menor. Deus aperfeiçoou o seu poder na nossa fraqueza. E eu sempre estou com a bola baixa, eu sei de onde eu vim, quem eu sou, minha família. Sempre na humildade. Tem como. Mas eu tenho visto a glória de Deus na minha vida. E por meio da minha vida. Quando chega um pastor de fora. Pastor, Carlito, eu quero conhecer a sua equipe. Parece que vai entrar aquele tipo assim, os Vingadores, né? Uma igreja gigante. Aí entra só, meu Deus. O cara olha e fala, então, são eles. Isso aí, ó. Tem os cabelinhos brancos também ali na equipe. Mas tudo assim, improvável, ao extremo. E sabe o que o pastor Carlito faz? Ele aposta na gente. Pensa num homem top. Que fala as coisas em tempo real. Você quer ser amigo do pastor Carlito, é viver com emoção, forte emoção. Se ele for na sua casa, você servir alguma coisa, ele come, gostou, pastor? Não está muito bom, não. Mas eu amei vir aqui. É assim, o pastor é assim. É assim, o coração, para viver ao lado de alguém autêntico assim. Então, quem é autêntico, não dá espaço para a religiosidade. Porque a religiosidade camufla. Ela é hipócrita. Ela pensa, mas não diz. Conviver com gente assim é horrível. Eu sei que o pastor pensa de mim. Se eu acabei de ministrar sentado do lado dele, ele não falar nada, é um milagre, em primeiro lugar. É um milagre. Eu começo a ter uma experiência sobrenatural sem não falar nada, quando sentado lá do lado dele. Se ele disser alguma coisa, é normal. E se ele disser para você mudar alguma coisa, é ele mesmo. A gente diz lá, em São José, 3 coisas que vai acontecer. Jesus Cristo vai voltar, amém? Se você estiver na Dutra, o caminhão estiver do seu lado direito, ele vai entrar. Cuidado. Jesus vai voltar, o caminhão vai entrar e o pastor Carlito vai falar. Ele vai. Sabe por quê? Porque quem é líder, ele prefere ficar amarelo do que viver vermelho. Fica amarelo logo. Eu quero trazer para você que é líder de algum ministério, de alguma igreja. Está cheirando mal? Põe a mão e resolve. É com você mesmo. Você é responsável pela revelação que você recebe. Em nome de Jesus, tem algo que tem destruído os ministérios na atualidade, a procrastinação. E Deus mostra para o líder, é impressionante. Tem gente que diz assim, pastor, meu sonho é andar contigo. E você comigo, nós dois. Falei, tá bom. Pode andar. Só que tem uma coisa. Talvez no próximo passo, Deus fala alguma coisa da sua vida para mim. É normal. Só que eu vou ter que falar. E se você pegar mal, nós dois vamos se embolar aqui. Porque você que pediu para andar junto. E fala. Sabe qual a diferença de um líder forte para um líder caquético? É aquele que vê, porque Deus mostra, e não fala, não faz nada. Deus um dia resolve. Não, Ele quer resolver por meio da sua vida. Então, em nome de Jesus, Deus vai trazer nesse próximo ano muitos outros ocasionados neste lugar, pastor. Porque essa igreja vai crescer, vai se ampliar. Essa igreja vai enviar pessoas daqui para as nações. Mas o texto diz que os obreiros não surgirão do nada. Nós devemos que rogar por eles, pedir. Outra coisa da agenda é marcada por grandes riscos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Por isso que nós estamos nessa guerra santa. Batalha espiritual intensa. Não há nenhum espaço neutro na terra.
Ou é de Deus ou é do diabo. E você precisa entender isso. Terceiro, uma agenda marcada pela fé. Não leveis nem bolsa e nem alforje. Não tem explicação humana para provar o que nós estamos fazendo ali em São José dos Campos. Não tem. Da onde vem tanto dinheiro? Vem de Deus mesmo. E sabe o que eu tenho constatado, pastor? Quem menos tem é o que mais dá. É sempre assim, né? Que coisa. O que aconteceu na nossa igreja? Uma empresa grande disse: eu quero ser a minha empresa neste lugar que vocês estão. Como assim? Quanto custa para vocês saírem daqui? É isso que a gente está conversando. Hã? Mas esse lugar é nosso. Não, mas a gente quer pagar para vocês sumirem daqui. O quê? Não, que isso? Vocês vão pagar tanto. Não, não podemos. Ué, vocês estão falando? Oramos 6 meses e eles se renderam. Tudo bem, nós pagamos. Nós pegamos esse dinheiro e estamos terminando o hall de entrada desse grande templo. Só que a adaptação do ginásio para templo, a praça, melhorar o trajeto, a estrada, a batistério lá fora, externo, um monte de coisa. Precisávamos mais de R$1.100.000. O que o pastor fez? No dia 11, agora passado, foi o aniversário dele. E ele disse assim: não quero presente de ninguém. Todo presente que você pensou em me dar, você vai dar para a igreja, para que levantemos esse R$1.100.000. Eu vou, num culto especial, numa quarta-feira, ficar embaixo, recebendo o seu presente, que é para a igreja. E quando você dar o seu presente, vai ficar evidente o seu amor e respeito por mim, mas mais pela igreja. Marcamos 2 cultos naquele dia. E as pessoas vieram. E nós já conseguimos 80% do valor. Para a glória do Senhor Jesus. Eu entrei na parte do financeiro da igreja para orar com eles depois de tudo. O financeiro chegou para mim e disse: pastor, tem algumas pessoas aqui que fizeram um sacrifício enorme. E um jovem, simples, um estudante, foi o que mais deu de todos os outros. Ele deu R$50.000. Simples. É um coordenador de pequeno grupo da juventude. Não tem carro, estuda, é pós-graduado numa excelente instituição. E o próprio financeiro, quando soube da história desse moço, se emocionou. E eu preguei uma mensagem no domingo. E esse menino não sabia que eu sabia o quanto ele tinha dado. Ele veio no final da mensagem. Domingo, pós o evento. Pastor, eu já gelei. Falei, meu Deus, ele se arrependeu. Senhor Jesus, tem misericórdia. O que foi, amigo? Pastor, o senhor pregou hoje. Falou muito ao meu coração, pastor. Eu não sei se eu tenho feito tudo. Eu queria que o senhor orasse por mim. Irmãos, foi até difícil disfarçar. Eu sabia. Fiquei muito emocionado. E ele disse ainda mais, porque ele é um acadêmico, pesquisador. Disse, pastor, ore também por mim, porque tem muita racionalidade na minha mente. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu olhei para minha esposa e disse, depois, Vivian, o discipulado da nossa igreja está funcionando. As pessoas estão sendo transformadas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê? Sempre os que menos têm são os que mais dão. Porque é sempre isso.
Porque o mais capacitado intelectualmente é o menos que se sente capaz de abençoar o reino. Parece que quando entra na porta da igreja para dentro, recebe uma unção de ameba. Na empresa, na corporação é top. Dentro da igreja é um zero à esquerda, um crítico, um religioso, um sofino, um avarento. E aí senta numa escola dominical para ouvir um iletrado e critica. Vai procurar o que fazer. Sai do banco. Honre a Deus com a sua capacidade intelectual, porque tudo que vem nas nossas mãos vem do Pai. Por quê? Sempre, os que menos têm, vivem pela fé. E eu ponho essa crítica aqui no livro Derrote Mamon. Alguns dizem, não, porque naquela época de Jesus, tinha um muro, e daí aquele muro se chamava agulha. E não é isso não é isso não. É assim, imagine a cena de um camelo tentando passar por um fundo de uma agulha mesmo, dessa que você usa, irmão, para costurar. Camelo. Não entra. E Jesus diz, é dessa forma que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Nós criticamos a idolatria no nosso país, mas muitos de nós somos idólatras, porque não temos a capacidade de colocar tudo nas mãos de Deus. E na hora que você adora o Senhor, se tiver idolatria no seu coração, você está adorando outra coisa. Quarto, essa agenda é desenvolvida com urgência. A ninguém saudeis pelo caminho, o reino de Deus é urgente. Quinto, desenvolvida em paz. Nós somos promotores da paz. Dizei primeiro, em cada lugar que chegarmos como igreja, como pessoas, paz seja com esta casa. Você é boca de Deus para abençoar, não maldizer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sexto, uma agenda flexível às necessidades locais. Curai os enfermos que nela houver. Essa é a agenda da igreja. Tem gente doente, impõe as mãos. Tem gente presa por espíritos malignos, expulsa em nome de Jesus. Lá na nossa igreja já entendemos. Todo mundo precisa ser um agente de libertação. Não é só assim, só o pastor que expulsa capeta, não. Ah, esquentou, vamos chamar o pastor. Aí o pastor vai naquela responsabilidade, se não der certo eu estou lascado. Ele ora mais do que nunca antes de chegar. Apareceu no seu pequeno grupo alguém, e a pessoa passa mal lá. Você vai ser agente do Senhor e abençoar essa pessoa. E trazer libertação. Pode ser que por causa dessa pessoa, liberta, venha uma família toda e mude uma geração. E é com você mesmo. Com você. Você tem que dizer assim, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa. E o diabo sabe quem fica com medo, hein? O bicho é sujo, hein? Já começa lá, está com medinho, ele começa a falar. Está tremendo? Você está tremendo, mas você está indo para cima. Em nome de Jesus, sai daí, bicho ruim. Você entrou na minha casa por causa do quê? Lá no seu emprego, tem gente que nega oração. A pessoa não crente chega, você pode orar por mim? Mas como assim você sabe que eu sou crente? Eu não sei. Senti de... Aí você não sabe quem está com o Espírito Santo, né? O não crente ou o crente. Ele vício. Que é isso? Não aguento. Meu Deus. Aí você vai, nossa, na hora do almoço ele vai vir. Meu Deus. E ele é um bandista. O que vai ser de mim? Aí você faz aquela oração murcha, Senhor.
olhando assim, ó. Não. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. A agenda de Deus é curar os enfermos, expulsar os demônios, assistir os pobres e apregoar um ano aceitável do Senhor. Amém? Amém? Você vai sair daqui com essa agenda no coração? Amém? Amém. Também tem a ver com uma natureza profética. Nós devemos dizer como igreja, como indivíduos, está próximo o reino de Deus. Ou você acha que o reino de Deus não está próximo? Uma menina, filha de pastor, disse para mim: pastor, lá no meu colégio, na minha escola, uma menina pede para ficar com outra menina. Eu falei: hã? A menina tem 12 anos, gente. Falou: na minha classe rola isso aí, pastor. Uma convida para ir no cinema e é para ficar. Natureza profética, dizer, é chegado o reino do Senhor. Também essa agenda tem a ver com a autoridade espiritual. Tem a ver com a adoração como estilo de vida. Já expliquei isso aqui. E também de sermos servos disponíveis e obedientes. Depois de tudo, naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Fique em pé nesse momento. Feche os seus olhos. Qual a sua resposta para Deus diante daquilo que você ouviu? Qual o nível de evangelho que você tem vivido? Como líder? Como servo? Chegou a hora de mudar. O Senhor quer usar a sua vida de forma extraordinária. E Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer que você é amado por Ele. E a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele há de completá-la. O Senhor está aqui nessa noite para te dizer que Ele espera você. Que Ele derramou sobre a sua vida algo tão especial chamado Espírito Santo de Deus. E nós não fazemos ministério, nós não somos igreja por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui nessa noite, a glória dEle está aqui nessa noite. Ele é dono dessa igreja, e Ele quer revolucionar a sua vida, Ele quer revolucionar a sua espiritualidade, o seu caminho da adoração. Ele quer te libertar das ataduras da religião e te trazer vestes novas. Ele quer tirar esse enfado que o ministério tem colocado nas suas costas, porque o fardo do Senhor Jesus é leve e suave. Ele quer fazer de você um vaso de honra, para que você chegue no final dos seus dias e diga: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e responda ao Senhor. Responda ao Senhor aquilo que Ele está falando com você nessa noite. Responda ao Senhor. Responda ao Senhor. Ele está te ouvindo. O que você tem para dizer a Ele? O
o que você tem para dizer a Ele. O Senhor te plantou nesta igreja para você frutificar. Aonde está você? Quem é você neste lugar? Senhor, a tua palavra diz que não é por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito, Senhor. Diante dessa autoridade que o Senhor me dá, em teu nome, Jesus, eu declaro libertação para os que estão presos. Presos nas suas emoções. Há pessoas aqui que te servem, mas que não conseguem dormir um sono tranquilo, Senhor. Eu declaro agora liberdade, cura. Há pessoas aqui, Senhor, há muitos anos, indo para Jope, mas o Senhor pediu para ir para Nínive. Algumas já estão dentro da barriga do grande peixe há anos. Senhor, escute o clamor do teu filho agora, da tua filha, e receba esse teu filho, a tua filha ali na praia, para que essa pessoa cumpra o seu chamado, a sua vocação. Eu quero declarar, Senhor, sobre essa igreja, que não vai faltar servos úteis a ti, não vai faltar líderes eficazes, apaixonados por ti, não vai faltar pessoas dispostas a ganhar mais um para o Senhor Jesus, não vai faltar missionários, não vai faltar novos pastores. Ó Deus, eu consagro a juventude dessa igreja a ti, e nessa noite, Senhor, desperta vocações, chame pessoas. Eu quero declarar uma bênção, Pai, para aqueles que são empresários, profissionais liberais, que a tua prosperidade chegue nessas vidas, para que eles possam viabilizar o teu reino, Senhor. Oh Deus, mas o mais especial que te peço nessa noite, porque é aí que tudo começa, é que cada um aqui seja feliz por ter o seu nome escrito no livro da vida, e que a gratidão, que se transformará em adoração, faça com que a tua presença seja intensa na nossa vida, que não haja mais então a partir desse ponto nenhuma separação. É cheio da tua presença no emprego, cheio da tua presença na rua, cheio da tua presença nas ruas, cheio da tua presença na igreja, cheio da tua presença no quarto, cheio da tua presença indo e vindo, cheio da tua presença até os confins da terra. Em nome de Jesus, Pai, autentique essa palavra, para que não volte vazia, Senhor. Em teu nome nós oramos, Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.